Vamos começar, né, com o mecanismo de defesa. Como que a gente começa a identificar? Porque assim, a doença, ela tem várias partes, né? A parte comportamental, a parte social, a parte espiritual, né? E existe uma situação na doença da dependência química que se chama mecanismo de defesa. O que é o mecanismo de defesa? Resumindo, o mecanismo de defesa é quando eu me torno um advogado da doença, da adicção. Porque eu faço de tudo para defender o meu uso. Eu faço de tudo para defender o motivo de eu estar usando. Eu justifico, né? Eu projeto, né? Eu racionalizo várias coisas para mim defender exatamente o meu uso. Então já está falando mecanismo de defesa. Então eu vou defender a doença a todo custo, a qualquer custo, de qualquer forma. Eu uso por causa disso, porque por aquilo outro. Então é o mecanismo que a doença tem para defender o uso dela. Então a gente hoje vamos tentar compreender um pouco, porque devido à complexidade da doença é muito abrangente a situação e é muito mais profundo, né? Porque o que a gente vai conversar pode ser um pouco superficial, mas aqui quando a gente, né, se aprofunda cada vez mais no assunto, a gente busca e a gente entende, porque exatamente é aquilo que eu vivi, né? Então vamos lá. Existe um nome que se chama negação, né? Eu vou ler aqui. É o processo psicológico que recusa-se a reconhecer ou admitir a existência de uma situação real ou todos os seus sentimentos relacionados com a adicção são crenças e valores distorcidos utilizados conscientes e inconscientes para preservar a adicção e permanecer cego aos próprios olhos. Então o que ele está dizendo aqui? Que a negação é quando alguém dizia para mim assim: ah, Carlos, tu tem problema, né, com droga, tua vida tá se acabando, e eu, que nada, mano, quando eu quiser eu saio, né? Então eu tô negando a existência, né, de um problema real que existe, né, que eu tava destruindo minha vida, que eu tava me acabando no mundo, né, da adicção, e eu não conseguia ver. Então o que ele diz? Quando eu fico cego aos meus próprios olhos, é quando eu não quero ver aquilo que realmente existe. Eu nego a existência do problema. Eu nego a existência que muitas das vezes as pessoas falavam pra mim assim: ah, que tu é dependente. Eu falo: não, eu não sou dependente não, mano, não tem doido, Isso daqui só é uma curtição, só é um momento, entendeu? De quando eu quiser eu vou lá e paro, né? Então eu tô fazendo de tudo para defender o meu uso. E isso é um processo muito complicado, porque a questão do negar, é por isso que eu preciso admitir. É por isso que lá no passo 1 diz assim: admitir, né? Admitimos que éramos impotentes. Então, quando eu admito, eu deixo de negar. Enquanto eu não consigo admitir, eu continuo negando, eu continuo defendendo a doença, eu continuo defendendo o meu uso. A negação gera uma forte convicção que o indivíduo pode parar quando ele quiser. O primeiro sintoma da doença a ser tratado. É uma coisa bem interessante que o texto diz, que é o primeiro sintoma que eu preciso tratar em mim. É a negação. É o sintoma da doença, é quando eu nego a existência dela. Então, aonde eu vou negar? O que? O primeiro passo, né, é admitir. Então, eu vou lá, né, e admito. Então, eu deixo de negar que existe um problema real na minha vida, né? Enquanto o indivíduo não quebra esse processo, a recuperação não pode ser estabelecida. É preciso desfazer desta crença, pois quando negamos, nós nos tornamos agressivos. A pessoa encara o seu comportamento como um problema e fica ressentido a mudanças. Tem um termo que ele diz assim, né, que quando a pessoa ela não quer mudar, né, que várias vezes eu falo assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim, né? E existe um termo que entra nisso, né, que é a síndrome de Gabriela. É quando eu penso que eu não consigo mudar. É quando eu acredito nessa falsa crença: eu vou ficar assim, ninguém vai me mudar. É o pensamento de ninguém vai mudar o meu, porque eu já tenho, né, a minha opinião formada sobre tudo.
Então, eu preciso quebrar esse processo na minha vida para que eu venha entender que eu preciso hoje admitir, né, que eu preciso da mudança. Né? Eu não preciso ficar ressentido, eu não preciso ficar com medo ou com raiva, porque vai acontecer uma mudança na minha vida, porque vai ficar algo persistente na minha vida, porque eu vou ter realmente, quando eu entro num processo de mudanças, dá medo, porque a gente tem medo daquilo que é novo, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, porque que quando eu olho para tudo isso, eu paro, reflito e vejo que eu preciso dar um tempo para mim mesmo, para me reconhecer que aquilo ali só é um processo, né, na minha vida. Aí, vamos lá. A maioria dos adictos passam a maior parte da vida construindo defesa para si e a sua doença. Eu, por muito tempo, né, eu acreditava que aquilo ali que eu vivia era a melhor coisa para mim, né? Então, quando aquilo ali eu achava que me fazia bem, então eu faço de tudo para defender o meu uso, né? Quando eu ia lá, quando eu bebia, né? Quando eu ia, né? O meu time jogava lá, né? Perdia ou ganhava, eu ia lá e fazia o uso do mesmo jeito, né? Então, eu fazia de tudo para defender, eu fazia de tudo. Às vezes até brigava com a minha própria família, com as minhas irmãs, tudo, que nada, sabe? Então, esse é o papel da doença quando ela age, né? Que, quando o texto diz assim, no meu consciente, quando eu tenho consciência do que eu estou falando, ou às vezes até no meu subconsciente, quando às vezes eu nem percebo, e eu tô lá, eu tô defendendo a doença. Eu tô defendendo o uso, né? Eu acho bacana, eu acho legal, né? Eu acho legal o meu comportamento, porque a doença da adicção, ela não é só a questão da substância, não é só a questão do uso, mas sim a questão do meu comportamento, a questão como que eu penso, como eu raciocínio, como eu lido com o outro, como eu me relaciono com o outro, com o sentimento, sabe? Quando eu não consigo lidar com o meu sentimento real, às vezes eu não consigo aceitar. Né? Então, isso tudo é o processo, né, que eu preciso entender. Hoje a gente está entendendo um pouco de como que a doença ela age. Como que no meu subconsciente eu acabo defendendo a doença assim. Ah, eu estou em recuperação, já estou tanto... Não, beleza, tudo bem, bacana. Mas só que no meu subconsciente ainda eu procuro formas e maneiras de defender a questão do uso. Né?